Olá, amantes da literatura! Aqui nessa primeira semana de 2022, vocês estão me vendo aqui chumbada, batida, de cara limpa, fazendo esse vídeo meio que para dar uma satisfação para vocês do que está acontecendo, de como será esse 2022, porque apesar, né, de todas as intenções, né, de todas as metas, desejos que a gente faz para o ano novo, nós acabamos sendo pegos de surpresa com algumas moléstias, né? O Lino, que é o diretor e editor da Didocéia, está com dengue. Eu fui acometida por um resfriado. Eu fiz os testes de Covid, de dengue e tudo ok, tudo normal. Deu negativo, plaqueta ok. Mas eu fiquei também abatida depois do ano novo, né? Sábado, domingo e segunda foram dias de febre, dias de mal-estar, dor no corpo. Mas sempre mantendo em mente, né? Até mesmo para recobrar a saúde da cabeça, para colocar a cabeça no lugar, sempre tendo em mente as leituras que eu quero fazer, as leituras que eu farei, as leituras que eu já estou fazendo e compartilhar isso com vocês, né? Então nessa primeira semana de 2022, que parece mais um 2020 parte 3, eu tô aqui mesmo para compartilhar com vocês meus projetos de leitura, o que eu tô fazendo agora, até pra gente desconcentrar um pouco dessa coisa de dengue, Covid, Ômicron, influenza e tudo mais que tá acontecendo com a gente nesse momento tão peculiar. E aí, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é um projeto muito feliz. Eu acho que é uma da menina dos meus olhos, que é a leitura desse livro, Os Filhos dos Dias, do Eduardo Galeano. Eu queria até falar pra vocês que se vocês ainda não me acompanham lá no Instagram, vão lá, comecem a me seguir e acompanhem as postagens. Eu tô atualizando diariamente, @didocéia.elissa. Esse livro aqui é um livro muito interessante, porque ele é feito no formato de um calendário. Cada página dele corresponde a uma data, corresponde a um dia do mês, a um dia do ano. Não tem um ano específico. Vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. E o plano é um ano com Eduardo Galeano e para cada dia ler o texto correspondente. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, começa a seguir e acompanha as postagens diárias que eu estou fazendo, lendo cada texto e colocando a imagem, a foto do texto referente ao dia. 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro e assim sucessivamente. Além disso, eu também tô com uma lista de leituras, né? Obviamente, eu sou professora de literatura, eu sou doutoranda, eu tô terminando. A leitura é meu trabalho, mas ela também é o meu gosto, é o meu lazer, é o meu prazer. Eu não vou ficar somente nesses 12 livros, mas eu estabeleci uma meta de leitura de um livro por mês e compartilhei também lá no Instagram. Coloquei um cronograma, né? Então eu organizei, defini quantas páginas, quais capítulos serão lidos a cada mês, referente a cada livro. E o livro de janeiro, que eu estou lendo, eu já estou lendo, a leitura já está em andamento, é esse Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, essa pensadora maravilhosa que nos deixou no final do ano passado, no final de 2021. Uma escritora, uma pensadora, uma professora, uma filósofa, feminista, e é muito interessante ler o que ela fala, né, a perspectiva feminista dela, que é muito acolhedora, é muito abrangente, contempla todos os olhares, as diferentes perspectivas. Foi uma mulher feminista que falou com todos nós, com todo mundo, com homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, da Europa, da América do Sul, da América do Norte. É um feminismo que busca alcançar as diferentes mentes, as diferentes vivências e subjetividades para estabelecer coletivamente uma sociedade mais justa. E aí ela fala mais especificamente dessa postura, dessa perspectiva dela na educação. Como ensinar para a liberdade, como tornar alunos e professores pessoas mais livres, como a educação pode proporcionar isso. Então, vale muito a pena, né? Não só porque ela faleceu e ficou em evidência, e as redes sociais ficaram o dia inteiro postando e repostando frases da Bell Hooks, mas porque realmente ela tem muito a contribuir. Na sequência, alguns outros livros, né, que eu estou aqui, então serão ao todo 12 livros. Este
que é o Baratas. Eu ainda não aprendi a pronunciar o nome dessa escritora, mas é uma escritora africana, mas eu prometo que quando eu for fazer o vídeo desse livro, eu vou buscar treinar a pronúncia correta do nome dessa escritora. Esse aqui é um romance de caráter histórico que fala sobre algumas mudanças importantes, fatos marcantes, sangrentos, mas também decisivos politicamente para a história da Ruanda. É uma escritora de Ruanda. Esse aqui, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que já me foi assim sugerido inúmeras vezes por diferentes pessoas, todas pessoas também muito amantes da literatura, muito apaixonadas. Também é um romance, né? Mas eu meio que tentei distribuir as minhas leituras de uma forma mais diversificada no que diz respeito ao gênero literário, né? São 2 romances, um livro de ensaios, aí a gente tem um terceiro romance aqui, A Mulher Ruiva, que também é uma leitura que já vem me instigando há um tempo, e aí eu programei um momento específico para fazer essa leitura. E o que é importante, lá no Instagram eu coloquei a foto desses livros, que são as minhas metas de leitura para 2022, e coloquei um pequeno resumo falando um pouco sobre essas obras, ano de publicação, país de origem, e o que me motiva, né? O que é que chama a minha atenção, o que é que me fez, que me levou a querer ler esses livros. Na sequência, a gente tem um outro romance também, que é O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Esse livro especificamente aqui, eu coloquei lá no meu cronograma de leitura para outubro desse ano, porque em outubro desse ano nós temos um acontecimento muito importante no nosso país e eu acho que essa leitura pode combinar muito bem. Esse escritor, o Antônio Skármeta, ele talvez esse nome não seja, vocês não lembrem dele, evoquem de imediato, mas ele é o autor do livro Carteiro e o Poeta. Então ele é um romancista importante, já tem uma outra obra um pouco conhecida entre nós. Nós temos também esse aqui, ó, esse livro de contos da Flannery O'Connor. É uma antologia e o que mais me chamou a atenção foi o título desse livro, que eu achei extremamente provocante. Um homem bom é difícil de encontrar, e outras histórias. Esse aqui também é um outro livro que está aí no meu horizonte, e aí como vocês puderam perceber, né, um livro de ensaios, 3 romances, um livro de contos, na sequência outro romance, que é o Vista Chinesa. Este livro aqui foi uma das obras mais comentadas no ano de 2021. A Tatiana Salem-Levy tem perfil nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Dizem que é uma obra muito incômoda, mas também muito importante. E eu acho que é muito uma tendência da literatura contemporânea falar de temas que são muito incômodos, que são de fato perturbadores. Não porque ela seja negativa ou ela seja polarizada, mas porque estamos diante de um cenário um tanto quanto caótico. E esse cenário precisa de discussão. A gente precisa elaborar, precisa encarar, precisa falar dele para poder até viver uma vida melhor, né? Até conseguir lidar melhor com essas mazelas que estão nos acometendo. Outro livro, que na verdade não é uma leitura, mas uma releitura, é esse As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Eu já li esse romance em outra ocasião, mas a leitura que fiz foi muito veloz, foi uma leitura muito rápida, e eu acho que talvez eu não tenha me debruçado sobre ela como eu gostaria. Eu conheço mais a Lígia Fagundes Telles de contos, então essa experiência com esse romance foi uma experiência muito interessante, porque é um romance muito da introspecção, né? Tá muito naquela camada, naquele aspecto que a Clarice Lispector também fez, né? De romance intimista e tudo mais. Só que como eu fiz na época por um trabalho específico, eu sinto que talvez eu não tenha vivido a fruição como se deve. E aí eu quero reler justamente para liquidar comigo essa dívida. O outro livro que eu também vou ler é esse Dora Maar ou A Odisseia, do Itamar Vieira Júnior. Eu já li O Torto Arado e ele ficou muito conhecido, muito famoso. Foi o livro mais comentado, talvez o mais vendido de 2021. E agora eu quero ir para outra escrita dele, que também, segundo o que me disseram quem já leu, é muito marcante, é muito impressionante, muito forte. Além desses dois, há também esse romance, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro também é uma autora de quem já falei aqui no canal. Eu falei do livro dela, Louca da Casa. A Rosa Monteiro é uma escritora contemporânea que traz para sua obra tendências muito diversificadas no que diz respeito ao gênero literário. Você lê o texto dela e fica com a sensação de que passa pela ficção, mas pela autobiografia ao mesmo tempo. E tem muito um caráter também ensaístico, né, de reflexão, de discussão, crítica.
né, em relação à literatura, em relação ao mundo, em relação à escrita de mulheres. E do que eu já folheei desse livro, ele também tem essa pegada. Só que ele fala de um tema que tem sido muito caro, muito precioso desde 2021, que é o tema do luto. Tudo que passa o luto, a morte, não querendo ter, né, uma atmosfera mórbida, não é isso. Mas a gente está lidando, a gente está se deparando diariamente com a doença, com a morte, com o luto, com a perda, né, com a tentativa de preencher vazios que estão ficando nas nossas vidas. E a literatura, ela ajuda muito nesse sentido, né, porque a literatura mostra pra gente que é um tipo de experiência que não é única, não estamos vivendo sozinhos, né, outras pessoas já passaram por isso, nós estamos passando, passaremos novamente, né? O que é muito doloroso de constatar, mas é algo que é inevitável. Então, quando a gente encara isso de uma maneira mais artística, elaborada poeticamente, parece que a gente consegue se apropriar e começar a elaborar e preencher esses espaços que ficam, né? Acho que é isso. Espero que seja assim, né? Espero que não seja gratuita e casual. Toda esse meu desdobramento, né? Essa minha volta a esse tipo de leitura. Outro que eu cheguei a começar a ler 2 contos, e aí eu vou continuar, é o Putas Assassinas, do Roberto Bolanho. Roberto Bolanho, escritor sul-americano, escritor do Uruguai. Esse aqui é um livro de contos, né? Eu quero ler muito os romances dele. Ele tem 3 romances que chamam muito minha atenção. Os Detetives Selvagens, o 2666, ou 2666, e o Noturno no Chile. Mas antes de ir pros romances, eu queria ler primeiro, eu queria conhecer a linguagem do Bolanho, eu queria ver como ele constrói, né, as imagens, como ele trabalha a sintaxe, qual é a visão dele de mundo, né? Do que ele participa quando ele toma a literatura como uma ferramenta, um instrumento de pensar a realidade, né? De criação, de reflexão sobre a realidade, da criação de uma nova realidade. Então eu comecei pelos contos, para depois eu ir para os romances. Finalmente, eu deixei como cereja do bolo, mas não é necessariamente o último livro que eu lerei no ano de 2022, mas eu deixei por último nesse vídeo, que é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, por uma razão única e exclusivamente importante, que é o fato de que esse livro me persegue desde 2009, mais ou menos, que eu quero lê-lo, que as pessoas me sugerem, que as pessoas dizem, leiam Lúcio Cardoso, leiam A Crônica da Casa Assassinada, é um livro que vai modificar a sua vida, vai te arrebentar, mas você vai gostar também, né? A arte nos traz experiências um tanto quanto contraditórias, né? Porque ela nos bate, a gente gosta, a gente frui disso, né? Mas é um livro cuja leitura eu já cheguei a iniciar algumas vezes, mas aí eu interrompi, parei, porque nunca tive um cenário, né, uma mentalidade que fosse favorável a isso. E aí, esse ano, eu reservei um mês específico para isso, para me dedicar à Crônica da Casa Assassinada. Além disso, esse ano, 2022, é o ano do bicentenário da independência do Brasil, em setembro, e é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna, uma segunda independência brasileira, né? A independência intelectual, literária, artística, cultural. Então, aguardem, acompanhem-me, acompanhem a Didocéia no Instagram, aqui no YouTube, para vocês verem as novidades, para vocês acompanharem todos os projetos e todas as ações que serão feitas para lembrar que o Brasil tem uma literatura maravilhosa e que esse ano é o ano de celebrar e de homenagear isso. Eu desejo a vocês um feliz 2022. Se vocês puderem me acompanhar nas leituras, será um prazer compartilhar, trocar essas ideias, essas impressões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.